Oi, hoje eu tô aqui com a Thaís e a maquiagem de hoje é um semi-cut, que muita gente pediu aqui nos comentários, mas é um tipo de maquiagem com mais detalhes, sabe? Ela é um pouquinho mais chata de fazer, então eu espero que eu explique bem aí, que dê pra entender, e é isso, assiste aí. Vamos embora, eu vou fazer a sobrancelha dela e é muito simples, porque a sobrancelha da Thaís ela já é bem feitinha, é só preencher mesmo as falhinhas, essas coisas, não tem muito mistério. Vocês sabem que eu não gosto muito de mexer na sobrancelha da cliente. E agora eu vou fazer aquele corte, só que esse corte eu vou fazer com um primer mesmo, não tem problema, eu faço do mesmo jeito. Esse pincel que eu tô usando é um da Vult, ele é maravilhoso. E aí eu já aplico por todo o olho e dou batidinhas sempre depois que eu termino de aplicar com o pincel. E vamos começar os esfumados. Eu tô usando esse meu pincel maravilhosamente lindo, torto, do AliExpress. Ele é um pincel bem fofão e esse esfumado eu venho da parte externa até a parte interna do olho. Ele fica meio bagunçado mesmo. E aí eu já venho com outra sombra com um pincel menor, porque eu quero que seja numa área menor. E do mesmo jeito, da parte externa até a parte interna, até o cantinho do olho, deixo bem escuro mesmo. Gente, desculpa por essa variação de luz, tá? E aí eu venho com outro marrom, mais escuro ainda, e com o pincel também menor, e vou fazer a mesma coisa do canto externo e no canto interno também, do mesmo jeitinho, tá? E aí eu vou esfumando também esse marrom, como eu falei, pro canto interno. Fica, gente, essa bagunça, parece que não vai dar certo, mas dá. Agora eu vou aplicar o preto e eu primeiro aplico com o pincel para ele ficar mais pigmentado, né? Eu dou batidinhas para ele ficar mais pigmentado e depois é que eu venho com o pincel esfumar e vou esfumando. Só que esse preto, ele não vai até dentro, tá? Ele vai ficar aí só nesse canto externo. E eu esfumo ele com esses movimentos de vai e vem, como se eu estivesse fazendo um esfumado na diagonal, tá? E aí agora eu vou fazer o tão temido corte. Gente, esse corte não ficou tão bonitinho como eu queria, porque no vídeo eu tenho que prestar atenção em muita coisa, em luz, em imagem, então às vezes eu acabo errando algumas coisas. Mas eu prefiro fazer assim, puxando pra baixo, tá, o primer. E aí, gente, é uma questão de coordenação mesmo, você vai ter que ir olhando, ver se tá tudo ok. Onde eu errei foi nesse comecinho aí, sabe? Eu deveria ter feito ele mais fininho, só que eu engrossei um pouco. Eu acho que se tivesse feito mais fino, tinha ficado mais bonito. E aí eu venho com o dedo e vou espalhando esse Regi Primer com a sombra preta, criando meio que esfumado, né? E eu faço esse cut só até a metade, tá bom? E agora eu volto com todas as sombras, essa é a parte chatinha, pra fazer esse esfumado direitinho. Eu volto com o marrom mais escuro e vou só aplicando, perceba o movimento que eu faço, tipo arrastando a sombra pra fora. Primeiro o marrom mais escuro que a gente usou e depois eu venho com o marrom mais claro. É muito importante criar esse degradê para que não fique muito marcado. E aí eu vou aplicar o pigmento mais lindo do mundo, que eu já usei aqui no canal, que é o Nudê, da Quem Disse Berenice, e ele é maravilhoso. Sugiro que você faça isso com um pincel ainda menor do que o que eu usei, tá? Para não ter perigo desse pigmento sair da área que a gente quer. E venho com ele também até a metade. E aí, gente, esfumado é uma questão de vai e vem. Você vem com o pincel, vai com outro pincel, volta com a primeira sombra. Não tem segredo, não é receita pronta. É uma questão de você ir vendo onde é que tá bom, onde é que tem que mudar, onde é que tem que esfumar mais e por aí vai. E agora eu vou fazer o delineado super simples, um pouquinho mais grosso, porque o olho da Thaís permite. Não vou fazer gatinho, tá? E aí eu já fiz os dois olhos. E por isso que eu não gosto, gente, hoje de fazer a pele depois. Por quê? Eu gosto desse esfumado arredondado, do jeito que tá aí, sendo que pra fazer a limpeza eu vou ter que fazer um puxadinho, sabe? Pra ficar tudo limpinho. E é esse puxadinho que eu não tô gostando tanto. Porém, fiz uma opção pra quem gosta de fazer a pele depois, que também não fica feio, é mais uma questão de gosto mesmo. A base que eu tô aplicando também é da Quem Disse. E eu tô aplicando com aquele pincel que eu usei no vídeo passado, só que essa base é uma base muito grossa. E eu acho que não foi muito bacana aplicar com esse pincel, deu um pouquinho de trabalho, sabe? Eu tive que colocar mais força, porque a base é grossa, o pincel fica meio difícil de espalhar.
E aí eu acho que com a esponja seria um pouquinho melhor. Vou fazer os contornos, porque como eu já falei pra vocês, quando a gente passa a base, o rosto ele fica pálido, a gente tira toda a sombra que o nosso rosto tem. Então esse tipo de contorno que eu faço, que é mais um contorno de definição mesmo, é pra trazer de volta a sombra do rosto. E é muito necessário, fica muito harmônico nas fotos, fica muito bonito. E aí eu vou usar o corretivo, que tô usando também com aquele mesmo pincel, sendo que menor, só que eu não gostei muito dele, gente, vou confessar. Porque eu achei ele chato de espalhar, sabe? Só aplico com ele. Espalhar eu espalho com a esponjinha mesmo. E com a mesma esponjinha eu venho com um pó translúcido e aplico nas áreas onde eu apliquei o corretivo, pra deixar esse corretivo bem seco, pra que ele não acumule, não craquele, nada. Blush, um blush um pouquinho mais bronzeado, tá? Esse é da Quem Disse, que eu amo. E iluminado, que precisa, gente, iluminador, pelo amor de Deus, não desista, tem que ter. Máscara para cílios, eu sempre aplico depois que eu coloco cílios postiços, pra fazer um serviço só, né? E aí eu vou fazer esse esfumadinho de baixo. Primeiro eu venho com um marrom mais escuro, em movimentos de vai e vem. Gente, fica muito lindo esse esfumado embaixo. Eu pelo menos amo, não sei vocês, mas eu acho muito bonitinho. É uma dica, se você quer que seu preto fique mais pigmentado, você não vai arrastando ele em movimento de vai e vem, tá? Você aplique ele, teste isso. Se você aplica ele com batidinhas, ele vai ficar bem mais preto. Lápis de olho necessário, um lápis de olho preto bem pigmentado. E aí máscara para cílios nos cílios inferiores, porque dá uma diferença, dá um destaque sim. E o batom que eu vou usar é esse da Sleek, que eu já tenho há um tempinho e eu amo ele. Gente, eu não mostro muito pra vocês como é que eu aplico o batom, porque eu também tenho uma certa dificuldade de aplicar, sabe? Não é uma coisa que eu tenho muito segurança, então por isso que eu não ensino, assim, porque eu também tô aprendendo. Mas eu tenho tentado, não sei se é a forma como eu olho pra boca, sei lá. Sei que é um pouquinho difícil pra mim, mas eu tô tentando. Gente, a maquiagem foi essa. É meio chatinha, né, de fazer, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, gente, coloca aqui embaixo que eu respondo, tá? Juro que eu respondo. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Beijinhos. E é isso, a maquiagem de hoje foi essa. Eu espero muito... Eu espero muito que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. E sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Beijos. Tchau.